Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todas as manhãs bem cedinho a gente tem aqui uma mesa montada esperando você. E nós queremos, no nosso desejum, podemos conversar sobre saúde. Olha que mesa bonita, a gente preparou hoje aqui com várias frutas para receber você. E está comigo mais uma vez o Dr. Ricardo Coelho. Tudo bem, Dr. Ricardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Dr. Ricardo está nos auxiliando essa semana, trazendo várias temáticas. Ele graduou-se em Medicina na Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Fez residência clínica pela USP em Ribeirão Preto. Também residência em Oncologia Clínica no AC Camargo. E tem título de especialista em Oncologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Oncologia. E ele integra a equipe de oncologia aqui do Hospital Adventista de Manaus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do câncer coloretal. Sim. Você tem para nós alguma estatística a respeito desse câncer? Sim, no Brasil, tanto para os homens quanto para as mulheres, o câncer coloretal aparece como o segundo tumor mais incidente. Só perde para o pulmão, então. Em relação à incidência, que é quando o número de casos, ele perde para a próstata nos homens e para a mama nas mulheres. O câncer de pulmão ele é mais letal, ele mata mais do que os outros tipos de câncer, mas em relação à incidência, o câncer coloretal no Brasil é até mais comum. Então ele está em terceiro lugar hoje. Ele fica em segundo lugar, o câncer coloretal é acima do câncer de pulmão, mesmo porque no Brasil a gente teve uma certa redução nos últimos anos na incidência do câncer de pulmão. Ok, então o mais comum então seria o câncer de próstata nos homens e câncer de mama nas mulheres. E depois o coloretal. E já o coloretal. Entendi. Bom, e fatores de risco? Quais são os fatores de risco do câncer coloretal? E sintomas, né, para a gente identificar também. Certo. Os fatores de risco, a gente pode dividir em dois. Primeiro, os fatores de risco que são hereditários, isso a gente pode conversar um pouquinho mais em um segundo momento. Mas existem também fatores de risco que são modificáveis e por isso que é tão importante a gente discutir sobre essa doença, porque quais são os fatores de risco principais para o câncer coloretal? A obesidade, a diabetes, a falta de atividade física, o uso de tabaco e também o excesso do uso de álcool são fatores que favorecem o surgimento do câncer coloretal. E especificamente nesse caso também o consumo de carne vermelha e de carnes processadas. Inclusive carnes processadas, que são aquelas carnes industrializadas, como embutidos, salames, etc. Esse tipo de carne ela é classificada hoje pela Organização Mundial de Saúde como um carcinógeno do tipo 1, que significa que é uma substância que leva ao câncer e na mesma categoria do cigarro, que o cigarro é esse carcinógeno tipo 1 também, e a carne processada entrou, nos últimos anos, na mesma categoria. A grande pergunta é se a sociedade... Quem deu essa classificação? A Organização Mundial de Saúde. Se a OMS dá essa advertência tão séria, por que as leis do nosso país ainda não acordaram para isso? Uma proibição, por exemplo, né? Acho que isso é muito cultural, né? Talvez, quem sabe um dia a gente chegue a entender isso e usar isso, mas... todas as recomendações das sociedades internacionais são de a gente reduzir tanto o consumo de carne vermelha por si só, que não deveria ser mais de 2 a 3 vezes na semana, como evitar e nunca usar, se possível, essas carnes processadas. E um ponto interessante é que também tem estudos que mostram que como é feita a carne também influencia no risco. Então a carne que é feita no fogo muito quente, como no churrasco ou na fritura, ela aumenta um pouco mais o risco e as carnes com mais gordura também têm um risco maior. Ou seja, é de fato um assunto muito importante que a gente tem que levar muito a sério. E sintomas? Certo. Também é uma doença que quando a gente tem sintomas, muitas vezes a doença já está mais avançada e o ideal é que a gente já conseguisse descobrir isso antes. Mas geralmente os sintomas são sangramento nas fezes, o principal, ou uma alteração no hábito intestinal, as fezes mais afiladas, ou o intestino está preso de quem não era, ou está mais solto também com diarreia. Isso são sinais de alarme, mas também alguém que perdeu muito peso, o emagrecimento pode fazer parte disso. E tratamentos? A gente falou um pouquinho já sobre isso? Não, né?
Não, existem diversos tratamentos a depender do tipo e do estágio da doença, mas realmente são diversos e talvez a gente possa conversar um pouquinho mais para frente. Tá bem, é verdade. Vamos ter um tópico aqui essa semana ainda só sobre tratamentos e vamos voltar a esse assunto. Doutor Ricardo, muito obrigado pelas orientações de hoje. A gente vai estar junto até sexta-feira e vamos aprofundar aí os nossos conhecimentos sobre colo retal. Tá bem?